Iorichi versus Muzan Kibutsuji em Kimetsu no Yaiba 187. Ah, galera, por um pouco, foi por um pouquinho. Pensa no sentimento de culpa que o Iorichi tem. Olha que os Demon Slayers fizeram com ele. A galera que ele acolheu, ele ensinou variações das respirações. Nossa, e a família dele, ele teve o seu sonho despedaçado pelo Muzan e também o seu destino despedaçado, porque no final do capítulo passado, o Iorichi, ele percebe: eu nasci nesse mundo pra matar esse cara, e ele deixou o Muzan escapar. Segundo a Tamayo, né, o Muzan nunca mais voltaria a dar as caras com o Iorichi, que o Muzan ficou com medo do cara. Então aquela era a oportunidade. E através dessa luta, pegamos mais um parâmetro desesperador para usarmos na luta do presente momento. O Muzan tá numa forma muito mais forte que a que ele apresentou nessa luta com o Iorichi. E ele conseguiu dividir o corpo dele em 1.800 partes, velho. Como assim? O Iorichi não conseguiu cortar as 1.800 porque é um só. Ainda bem que estamos aí, né, com 5 pilares e o resto dos juniores para chegar nessa batalha. Tá tenso, tá desesperador. E esse flashback do Iorichi dá aquele tempero de melancolia também. Esse é o clima atual de Kimetsu no Yaiba e o mangá não poderia estar melhor. Vamos analisar o capítulo 187 agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo, se inscreve no canal para mais Kimetsu no Yaiba. A gente analisa os capítulos do mangá toda semana. Os vídeos costumam chegar nas terças, mas eu posso antecipar de repente pro domingo, quando der. Então fica ligado, tem vídeo todo dia no All Blue. Cria aquela rotina de sempre aparecer aqui, que você não vai se decepcionar. E vamos aí para o início do capítulo. O Iorichi observa a intenção de matar no Muzan Kibutsuji e faz a seguinte comparação com o magma de um vulcão em erupção, prestes a consumir tudo, só com o olhar. Mas eu achei uma analogia meio falha, porque o magma é quente, representa o calor, e o Muzan é frio e calculista. Antes da batalha entre Iorichi e Muzan Kibutsuji se iniciar, o Muzan diz que não se interessa mais em espadachins que usam a respiração. Pessoal, dessa frase a gente pode concluir que tiveram outros espadachins que usam a respiração antes do Iorichi. Porque o que a gente sabe é que as respirações que vemos hoje, com os pilares, etc., vieram de 5 principais que vieram, por sua vez, da respiração do Sol. Mas parece que tiveram respirações antes. Antes do Muzan não houve nenhum demônio. O Muzan é o pai dos demônios. Mas ele estava atuando há tanto tempo que ele presenciou outras respirações. Será que uma respiração tão forte quanto a respiração do Sol, de repente? Eu acho que o Muzan ele deve conhecer muitas técnicas diferentes. Por exemplo, a gente estava teorizando que a Kanroji, o pilar do amor, ela pode de repente ir para alguma técnica do ódio, né? Que é como se fosse uma antítese do amor, a inspiração do ódio. Vai que o Muzan também conhece. Então eu achei bem curioso. E é aí que o Muzan começa a atacar. O Iorichi também ressalta a velocidade e o alcance dos golpes. Ele é bem legal que ele fala que quando ele desvia, ele escuta o som dos bambus sendo cortados lá atrás dele. Então isso deve dar muito pavor na batalha. Para uma pessoa normal, óbvio. Mas olha só, o Iorichi é muito poderoso, como a gente percebe através dos acontecimentos dos seus flashbacks, do flashback do Kokushibo também, o Lua Superior 1 e irmão do Iorichi, né? O Iorichi aqui, apesar de ser tão poderoso, ele disse que foi a primeira vez que ele sentiu um arrepio na espinha. E a gente sabe que ele tem aquela visão da transparência. E aí é que causa um choque na gente, porque ele vê que o Muzan tem 7 corações e 5 cérebros. Primeiro ponto da dificuldade da luta contra o Muzan.
Tanto essa do Yorich, mas principalmente no tempo presente. Será que você tem que destruir os 7 corações do Muzan Kibutsuji e também os 5 cérebros? Eu acho que os 5 cérebros só mostra pra gente o quanto de neurônios ele tem, conexões e as sinapses para ele ser rápido, para ele ser inteligente. Mas eu não diria que precise se destruir os cérebros para matá-lo. Eu acho que precisa destruir os corações, que são 7. Se bem que o cérebro ele pode ser capaz de superar coisas como a decapitação, esse sistema de regeneração. Então talvez, galera, precise destruir os 7 corações do Muzan e os 5 cérebros. É absurdo, velho. É absurdo. Inclusive porque eu acho que ele pode mover os cérebros e corações de lugar pelo seu corpo. É um corpo totalmente diferente. E ainda tem aquele fato de que ele pode se dividir em inúmeros pedacinhos para voltar. Beleza que essa volta é algo muito lento. Tipo, eu acho que se o Yorich tivesse achado os 300 pedaços, né, que faltaram, ele poderia ter cortado ali facilmente, porque lembra quando o Voldemort em Harry Potter é um feto, né, um feto cadáver? Ele estava muito frágil ali. Então eu acredito que é desse jeito que o Muzan fica quando ele reúne as partes remanescentes. Mas aí o Yorich não viu para onde foram, né? Provavelmente. E isso me preocupa muito na luta do tempo presente, velho. Tá impossível da gente visualizar o Muzan sendo derrotado. Bom, nessa luta, o Yorich usou todas as 13 formas da respiração do Sol. Ele usou todas as formas. O Tanjiro fica curioso. Caramba, se ele usou todas, ele usou a 13ª forma? Será que ele vai falar isso pra mim? Será que eu vou poder colher no ar algumas dicas sobre a 13ª forma da respiração do Sol? Tipo, da dança do Deus do Fogo? Que, pelo visto, é algo muito parecido com a respiração do Sol, né? Até hoje, a gente não pode dizer que a respiração do Deus do Fogo, da Kagura, é a respiração do Sol, mas parece se assemelhar muito nas técnicas. E talvez, se o Yorich dedica dessas formas da respiração do Sol, o Tanjiro pode se ligar em como exercer, como ele executar a 13ª forma, né? E aí durante a luta o Muzan fica assustadaço porque ele não consegue se regenerar. Ele fica segurando a cabeça dele, que foi cortada de maneira completa, mas ele fica segurando com os tocos do braço, né? As mãos dele também foram cortadas, ele lá segurando apavorado. Então isso foi por conta da 13ª forma ou da respiração do Sol como um todo? Porque olha só, o Muzan ele superou tudo, né? Até a regeneração do cara é instantânea, ele superou a decapitação, mas ele quer conquistar o Sol, ele quer caminhar sobre o Sol. Ele ainda não conseguiu esse objetivo. Então, ó, se ele não superou, se ele não venceu o Sol, nada mais pertinente que a respiração do Sol vença o Muzan. Bem interessante que na contação do Yorich, nessa etapa da luta contra o Muzan, ele pergunta o valor da vida pro Muzan. Pô, o Yorich ele tava com pleno controle nesse momento. Ele acreditou que iria matar o Muzan e tava querendo entender os pensamentos do inimigo. E o Yorich, ele vê a Tamayo ali, que já tinha aparecido no final do capítulo passado, e a Tamayo esboça esperança no olhar. Ela tá com a cara de, sabe, eu vou me livrar do Muzan. E ele fica impressionado com aquilo. O Yorich, quando se aproxima do Muzan, é aí que acontece, galera. O Muzan explode em 1000 pedaços. 1000 pedaços, por assim dizer, porque foram quase 2000 pedaços. O Yorich contou 1800 pedaços. Só que ele só conseguiu cortar 1500. Sobraram 300 micro-Muzans Kibutsuji. Essas 300 partes que sobraram eram muito pequenas. Sei lá, nível microscópico. Sei que o Yorich não conseguiu cortar e elas se juntaram ao ponto de formar o tamanho de uma cabeça humana. Se o Yorich contou essa parte da história, porque eu acredito que ele viu a cabeça humana formada. Não a cabeça humana, mas o bolinho de carne do tamanho de uma cabeça humana. Só que, se ele tivesse visto, ele ia pra cima atacar. Só que, pelo visto, a cabeça humana tem uma agilidade ainda e conseguiu escapar dali. Sabe? Então não é tão frágil assim. Não dá, é por um fio, galera. Por um fio que o Yorich não conseguiu matar o Muzan, pô.
E aí a Tamayo diz pro Yorite que foi ali nessa luta que o Muzan superou a morte por decapitação, porque também eu acredito que até o momento ninguém tinha superado o Muzan em força a esse ponto de decapitá-lo. Então pela primeira vez, quando aconteceu, e foi o Yorite que conseguiu decapitar o cara com a Nichirin, ele superou. É tipo quando a gente vê o Akaza, o Lua Superior 3 superando. Ó, e tem vídeo, hein, sobre a história do Akaza. Vocês estão ligados, né, que já fizemos vídeos de personagens sobre o Rengoku e sobre o Akaza. Vão ver que, ó, tá lindo, tá coração. E me esforcei, coloquei muito do coração e da alma do Oblu nesses vídeos. Beleza. Beleza não, né? O Muzan superou a decapitação. Triste para nós. Mas é o que a Tamayo fala. E a Tamayo fica com raiva daquilo. Poxa, ele poderia ter morrido aqui. Ou seja, os pensamentos da Tamayo traíram o Muzan. E a gente sabe que quando um demônio trai o Muzan, seja por pensamento, seja pela fala também, vem um sistema de defesa do Muzan, né? E esse demônio morre. A gente viu isso acontecendo com a Susanoo. Quando ela revela algo sobre o Muzan, ela, ai meu Deus, não! E aí ela vem uma mão, tipo, é a mão do Muzan. É uma maldição, né? O Muzan te transforma em demônio, mas ele tem uma bomba relógio ali no corpo da pessoa. E aí vem o braço dele e destrói a Susanoo. No caso aqui, isso poderia ter acontecido com a Tamayo, mas ela sobrevive, ela acha muito estranho e, pô, eu prometo ajudar a matar o Muzan no futuro, junto com você, Yorite. Quando o Yorite regressa para a corporação dos Demon Slayers, ele descobre pelos seus amigos que o irmão dele virou Oni, virou o Lua Superior 1 apenas. E a galera decide expulsar o Yorite da corporação que ele fundou. Nesse capítulo não fica tão claro se ele fundou, né? Porque pelo que eu tava percebendo no decorrer dos flashbacks aí, dessas cenas do passado do Yorite, ele tinha fundado a corporação dos Demon Slayers. Mas eu não acho que ele conseguiu fundar em questão de hierarquia, políticas, sabe? As regras. Ele apenas tinha a respiração do sol e se juntou a um grupo de pessoas, né? Aquele antepassado dos Rengoku apareceu, mas galera apareceu também, ele foi ensinando a respiração do sol, e aí eu acho que durante os seus ensinamentos eles se organizaram, e aí teve a fundação dos Demon Slayers, mas eles precisaram de um líder. É como se Yorite fosse um dos pilares, o pilar mais forte, que ensinava as coisas, mas ele não tinha direitos de regras, ele não comandava, ele não dava ordens, né, de maneira geral, ele não tinha esse poder de expulsar e pá. Então a galera decide expulsar o cara, velho. Eu me lembrei muito quando o Steve Jobs foi expulso da Apple, vocês sabiam disso? E aí o Steve Jobs, ele deu a volta por cima, ele foi fundando uma outra empresa que causou o interesse da Apple, e ele voltou pra Apple. O cara, demais, velho. Meu Deus, a história do Steve Jobs é muito interessante, galera. E aí, por que decidiram expulsar o Yorite? Eles dizem os motivos, né? O primeiro motivo, ele deixou o Muzan Kibutsuji escapar. Véi, beleza, deixei escapar, mas não é um demônio normal. E o Yorite, ele agiu com tudo que ele tinha. Ele deu tudo de si naquela luta. E é o Muzan, é o cara mais forte. Eles poderiam ter sido mais maleáveis perante esse motivo. Aí beleza, ele deixou a Tamayo escapar. A gente começa a recordar de como foi os conflitos com a Nezuko, quando ela foi trazida pelo Tanjiro, né? No caso, pelo líder dos Demon Slayers. Ele dá a ordem, né? Ó, tragam Tanjiro e Nezuko pra cá que vamos julgá-los. Beleza? Então a gente viu como o pilar do vento, como todos os pilares estavam tipo, a gente tem que matar a menina. Só quem tava querendo escutar a história era a Shinobu. O Tomioka já tinha assinado o termo, apostando a vida pela Nezuko. E a Pilar do Amor tava mais inclinada a tá lá com o Tanjiro porque ela ama tudo. Mas a Nezuko gerou um rebuliço ali. Então vejam, né? Pô, deixou a Tamayo escapar. Ela é um demônio também. Tá em conluio com os demônios? Será? Então beleza, esse motivo foi mais pertinente. Mas, velho, vocês não têm nenhum tipo de gratidão para com o Yorite. Me causou muita revolta isso, velho. E o terceiro motivo, seu irmão virou um demônio. Sim, velho, eu tenho culpa pelos pecados do meu irmão. É outro motivo imbecil, velho.
Alguns até disseram pra o Iorichi cometer suicídio. Você devia se matar. Caramba, não é assim, velho. O cara ensinou tudo pra vocês e olha como vocês estão pagando sua cambada de arrombado. Mas apesar desse pedido de expulsão, o mestre deles na época não permitiu. E é por isso que eu acho que o Iorichi, ele não fundou as políticas da organização, né? Porque tinha um mestre. Era pra esse mestre ser o Iorichi, mas acho que ele cuidava dessa parte mais militar, por assim dizer. E era um mestre com 6 aninhos de idade, velho. Diga aí, a decisão cabe a uma criança de 6 anos, tá ligado? Eu não quero expulsar o Iorichi, não. Acho que os adultos... Pô, meu irmão, era pra expulsar. Tá ligado, velho? Mas muito legal que eles seguem essa hierarquia. E essa família, né, essa linhagem dos mestres, dos Demon Slayers, pô, é todo mundo novinho, né? Recebendo uma pressão, 6 anos, velho. E aí o Iorichi, agora de volta ao passado, mas no momento que o Iorichi tá conversando com o Sumiyoshi, ele diz que não cumpriu o seu destino e que agora pessoas vão morrer por sua causa. Pô, o Iorichi, ele é muito sábio e ele devia pensar que não é culpa dele, velho. É culpa do Muzan. Ele fez o que podia, então ele não pode se responsabilizar pelas mortes futuras. Sabe? Tipo, o cara pega a culpa que é do Muzan, é o Muzan que vai matar. E aí ele pega pra ele, sabe? Ele tá se jogando culpa. E ele mesmo diz, isso me faz sofrer. Mas realmente é uma sensação de impotência, né? E o Tanjiro, quando vê aquilo, chora através dos olhos do Sumiyoshi. Será que foi o Sumiyoshi que chorou? Ou o Sumiyoshi iria escutar aquela conversa tranquilo e tal? E na verdade foi o Tanjiro que chorou. Ou seja, o Tanjiro já tá começando a interferir nas memórias. É algo a se pensar. Quando o Iorichi se percebe totalmente vazio, chega a filhinha do Sumiyoshi, ela quer um abraço. Pô, por favor, me dá um abraço, tio Iorichi. E aí o Sumiyoshi dá a ideia de erguê-la. Pô, tu é mais alto que eu, ela adora essa brincadeira. Como tu é mais alto, acho que ela vai achar o máximo, né? E ela sorri, pô. Quando ela sorri, o Iorichi fica impressionado. Galera, o olhar do Iorichi, esse mangá bate no coração valendo. Nesse capítulo, eu notei que o Gotoge, ou a Gotoge, mais uma vez, né, a gente não sabe o gênero ou da mangaka de Kimetsu no Yaiba, mas eu acho que ele, ela, poderia ter feito uma cena, sabe, uma página inteira mostrando os rostos, essas caras e bocas do Iorichi, tipo, ele impressionado, ele triste, chorando. Ela deixa aquilo para pequenos requadros na página, mas ainda assim ela consegue passar uma emoção absurda, velho. O olhar do Iorichi bateu valendo. E olha que ele ainda nem tinha começado a chorar. Era só ele deslumbrado com a criança. E aí chega, né, a esposa do Sumiyoshi. Ela vê lá o Iorichi abraçado com o seu bebê. Tipo, ele tá abraçado chorando, pô. Olha, galera, esse momento, ele provavelmente tá lembrando da família que ele não teve. É como a gente falou no pré-vinheta, que ele teve os seus sonhos e o seu destino despedaçados pelo Muzan. O seu sonho de ter uma família, e a esposa dele estava grávida, morreu grávida, a bebezinha dele, ele perdeu o seu sonho. E o seu destino também foi despedaçado, o destino de matar o Muzan. Quando ele percebe, eu nasci para matar esse cara, tudo foi em vão. E o Tanjiro, através da ótica do Sumiyoshi, deseja nesse momento que o Iorichi encontre um pouco de paz no seu coração, pô. Eu sei que eu tô no meio de uma luta aqui, é a luta final de Kimetsu no Yaiba contra o Muzan, numa nova forma, ou seja, mais forte do que a gente viu ele lutando com o Iorichi nesse flashback. Tá absurdo, 5 pilares, todo mundo precisa se unir, mas o Tanjiro não consegue não nutrir esse sentimento, sabe, de compaixão para com o Iorichi. Mas eu acredito que, por mais que o Tanjiro não seja descendente direto do Iorichi, a gente vê que ele é descendente do Sumiyoshi, mas ele vai carregar esse propósito. E eu acredito que ele vai levar aquele sol do Iorichi até o Muzan. E eu acho que é justamente nesse momento da morte do Muzan que o Iorichi vai encontrar a paz. Sabe essas sequências do além-vida? Eu acho que o Tanjiro, não sei como, eu acho que quando o Muzan morrer, a gente vai ver a cena do Iorichi encontrando paz onde quer que ele esteja. De repente ele se reencontra com a família dele e começa a tá realizando o seu sonho no além-vida. Galera, isto é um mangá, viu? Como ele trabalha as coisas belas da vida e da morte.
Doideira, doideira, ó, Kimetsu é incrível. Deixa aí tua opinião nos comentários, vejam os vídeos de personagens e digam que vídeos extras de Kimetsu vocês querem ver aqui no Oblu. Lembrando que temos quadros novos, diversos, listas, análise de personagens ou grupos. O bicho tá pegando. E também análise de arcos ou sagas. Então vocês querem ver análise de arcos tipo o Trem Infinito? Que eu já tô preparando umas coisas. Querem análise de arcos desde o começo de Kimetsu no Yaiba? Que outros personagens de Kimetsu vocês queriam mais ver em análise de personagens? Deixem as dicas aí e, claro, lembra de dar tua opinião nos comentários. Até a próxima!